a moça rosa. Bom dia a todos os presentes, bom dia a você que está nos vendo através do equipamento virtual aí. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos. Estamos num pequeno grupo aqui, mas a palavra de Deus nos incentiva, nos dá toda a autoridade. Onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está presente. Não é motivo para a gente desanimar, porque algumas pessoas estão viajando com suas famílias e hoje o decréscimo de pessoas aqui é pequeno, normal. Mas nós vamos aqui nesse momento fazer diferente hoje. Eu gostaria que os que estão presentes ficassem de pé e nós vamos fazer aqui uma movimentação santa, cantando esse cântico que é Somos uma Família, movimentando e cumprimentando os irmãos, abraçando aqueles que há tempo não vê os irmãos aí durante uma semana, né? Dê um abraço e vamos estar cantando essa canção. À medida que a gente for cantar, vá a seu irmão, expresse a ele um bom dia, dê um abraço e assim estaremos cantando, adorando ao Senhor. Vamos lá.
de vocês. Louvado seja o Senhor. Estou de volta para casa. Você que nos acompanha na internet, pela graça de Deus, estamos de volta aqui como família, de novo para louvar o Senhor aqui em casa, na Reviver, a sua família aqui no Taquari, pertinho de Sobradinho, não muito longe para Natina de Goiás. Então, você que está assistindo aí, vem visitar a gente. Você tem um lugar aqui é uma família para você pertencer. E assim a gente quer louvar o Senhor hoje, porque é bom demais saber que é a graça do Senhor que basta para a gente, a graça do Senhor que cuida da gente. E a gente queria que você hoje lembrasse disso também. Um dia especial, um dia de comunhão juntos, a gente celebrar essa tremenda graça. Vamos celebrar juntos com alegria? Em nome de Jesus? Pelo que Ele fez por você, lembre do que Ele fez por você. Ele nos amou primeiro, Ele cuida de nós, a sua graça está sobre nós. E não se esqueça, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei da morte venceu, digno
quero agora, em nome de Jesus, que você feche seus olhos. E que você levante agora, você e o Senhor, um clamor ao Senhor de gratidão. Você agradecer pela graça de Deus na sua vida. Se você quiser orar falando agora, se você quiser orar silenciosamente, olha, é você e Deus agora. Quem é de Brasília acompanha a gente sabe que hoje em dia é um dia difícil. Hoje é um dia difícil para quem está com Deus. Mas como uma grande amiga acabou de compartilhar comigo, quem tem testemunho, fale. Quem tem história com Deus, viva. Quem tem transformação de Deus para contar, testemunhe. Não tenham medo. A graça de Deus opera em nós. E eu quero que vocês se sintam liberados de Deus maravilhoso hoje. Nesse entendimento. Que é o Senhor que nos levanta. É o Senhor que a gente está aqui pelo Senhor. A gente canta a Ti, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Nós não poderíamos fazer isso. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos levantar esse clamor de gratidão, de louvor ao Teu nome, de engrandecimento do Teu nome sobre nós, daquilo que o Senhor é para nós. Nós queremos Te louvar e Te agradecer. Seja com cada um de nós, Senhor, da nossa família, de viver onde Ele quer que nós estejamos. Em casa, aqui perto, mais longe. Cuida do nosso pastor, que está em descanso. Cuida da nossa família pastoral. Cuida da nossa liderança. Cuida, Senhor, da visão que o Senhor tem para a nossa igreja. Abençoa a nossa família. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos esse clamor de gratidão. Obrigado, Jesus. Senhor, nós não nos rendemos, Senhor. Nós não nos rendemos. Nós não nos rendemos ao medo. Nós não nos rendemos à vergonha. Nós não nos rendemos a qualquer temor. Senhor, não são as más notícias de um dia que acham que vão nos tirar do propósito. Porque este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor reuniu a gente aqui. E nós nos alegraremos no Senhor. Porque o Senhor diz pra gente, o salmista fala: quão bom e agradável é os irmãos que estão em união. Como é maravilhoso vir à casa do Senhor e louvar o teu nome. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração no dia de hoje. Recebe o nosso louvor. E vamos seguir louvando, porque é pela fé que a gente está aqui. Não é por vista, mas é pelo que a gente crê. Amém. Em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 57, eu gosto sempre de testificar os cânticos com a palavra de Deus, porque reforça. Tá? Esse cântico que nós vamos cantar exatamente fala sobre vitória, sobre a graça de Deus, favor imerecido sobre a nossa vida. E vejam só o que diz 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 37 a 39 nos fala assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que vos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor foi vitorioso por nós lá na cruz. E hoje resta-nos adorar o Senhor por essa vitória que foi conquistada. Graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus. Vamos cantar essa canção, Vitorioso És.
trono assim me está. Teu nome imutável impetuoso, poderoso és, grandioso és, que veio ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, que veio ao céu, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. Aleluia! Glória ao Senhor. Esse próximo cântico, a gente vai tocando aqui. Vou dizer para vocês aqui que o calor santo. Glória a Deus. Eu gosto muito de assim, compartilhar, falar alguma coisa sobre os cânticos que a gente vai cantar. Eu estava refletindo sobre esse cântico. Eu vou construir. Falar de construção, alguma coisa nesse sentido. Mas o refrão nos fala assim: eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Aí eu estava me lembrando, hoje de manhã, ao acordar bem cedo, e refletir, até para ensaiar, para tirar os pigarros da garganta, me lembrando de uma história que está aí, quem quiser ver, confirmar, sobre a autoria daquele hino, Sou Feliz. Sou Feliz. É um hino do cantor cristão. E aí eu fui parar para ver a história do autor dessa música, Horatio Spafford, um advogado influente aqui em Chicago, nos Estados Unidos. E a gente percebe que na vida dele ele encontrou muita tempestade, muita coisa assim trágica na vida dele. A começar no trabalho, né, do prédio que ele tinha lá, ele era advogado, que pegou fogo e morreram 250 pessoas nessa ocasião. Teve um prejuízo enorme financeiramente falando. Mais tarde, o seu filho de 4 anos morreu com uma febre que os médicos não conseguiam detectar, faleceu. Ele nessa época tinha esse menino e mais 3 filhas. Passado o tempo, veio a quarta filha. E aí, ele resolveu fazer um passeio com a esposa, com a família, para a Europa, para a Inglaterra, ali. E comprou as passagens do navio, aquele negócio todo. E aí, na hora de embarcar, no último momento, ele teve um compromisso profissional, não pôde ir, mandou a esposa e as filhas à frente e lá se encontraria na Inglaterra. E assim foi. Na noite seguinte, na meia-noite, o navio que estava a esposa e as quatro filhas, além de outros passageiros, se chocou com outro navio. E ali, desse choque, no meio do mar, ali, imagina a loucura que foi. 226 pessoas morreram nesse naufrágio. Sobreviveram somente 90. Dessas 226, as 4 filhas de Horatio morreram. E sobreviveu somente a esposa, Ana Spafford. Sobreviveu desse acidente trágico. E aí, Horatio correu, comprou passagem para encontrar a esposa, para tentar consolar. No meio da viagem, conta a história, que ele entrou na sua cabine e veio à mente dele uma canção: Sou Feliz.
mesmo na circunstância, sou feliz. E a letra nos fala: sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja como for, tu me fazes saber que feliz eu sou com Jesus. Sempre sou. Ele compôs essa canção no meio do trajeto, até encontrar sua esposa. E que tem a ver isso com construção? Se esse homem não tivesse construído os seus valores, as suas convicções no fundamento que é Jesus Cristo, ele entraria em parafuso. Ele entraria em parafuso. E como diz um ditado comum, ia para o beleléu. Esse homem construiu, ele tinha na vida dele o firme fundamento. Eu vou construir na minha vida o firme fundamento que é Jesus Cristo. Eu quero convidar você a cantar essa canção agora conosco. Eu vou construir cada vez mais o meu fundamento em Jesus Cristo. Cada vez mais. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado pelas circunstâncias, porque Jesus Cristo está à frente. Vamos cantar essa canção. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do Teu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ora eu sou Teu. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Olha, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os Teus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Uma vez uníssono. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do Teu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ora eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus.
olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Tua boca me faz mudar o mundo. Pai, nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Prepara o nosso coração para recebermos a tua palavra. E fica conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, esteja conosco agora. Fica conosco, Pai, fala ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto a Dani está vindo, gostaria de convidar nossa irmã Dani. Gostaria de convidar as crianças também. Hoje nós começamos uma série nova com as crianças. Nós vamos aprender como controlar o nosso temperamento, os nossos medos, as nossas angústias. Nós teremos 4 lições no decorrer, seguindo. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa preparada para os nossos pequenos. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por cada um dos nossos pequeninos. Oramos em nome de Jesus que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. Usa-me, Senhor, nessa manhã como instrumento do Senhor para abençoar a vida dos nossos pequenos. Que tudo aquilo que foi preparado, ó Deus, em nome de Jesus, faça sentido, todo sentido. E que os nossos pequenos aprendam, Pai, a controlar os seus impulsos, ó Deus, a viver uma vida de convicção para o Senhor, de que o Senhor é o Pai delas, de que o Senhor é o Rei dos Reis, de que o Senhor merece ser glorificado com as nossas atitudes. Ser com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sair ali com a tia Adriana. Nós já estamos chegando. E a palavra está com André, irmãos. Louvado seja o Senhor, amém? Deus abençoe. Muito bom estar aqui de volta, depois de uma caravana aí de viagens missionárias. Na quarta-feira viajamos de novo para São Paulo, Minas Gerais. Mas muito bom poder estar aqui compartilhando as escrituras com vocês. Nosso pastor tem pregado cerca de 30, 35 minutos. Isso para mim, irmãos, é coisa de obra de Deus. Eu vou pedir ao Senhor que me ajude a fazer algo próximo a isso. Mas é um prodígio, viu? Um prodígio, um milagre do céu. Vou tentar. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 12, por favor. Que o Senhor fale o seu coração, o meu coração nessa manhã. Romanos capítulo 12. Vou explicar um pouco, como eu gosto muito de fazer, o contexto desta carta. Esta carta foi escrita para a igreja de Roma, uma igreja que tinha um tamanho, digamos assim, uma história consistente, mas num determinado momento o imperador Cláudio expulsa de Roma todos os judeus. E aí o que acontece com a igreja de Roma, que era uma igreja composta por gentios e judeus que estavam coexistindo, convivendo e aprendendo a ser uma família na presença do Senhor. Essa igreja, ela sofre uma influência e metade dela se torna refugiado, é expulso de Roma. Oi? Vocês que sabem. Então, o que acontece? 5 anos depois, esses judeus são autorizados a voltar para Roma. E aí, imagine você nessa situação: vou voltar para congregar na Reviver, né? 5 anos morando em São Paulo, vou voltar para congregar na Reviver. Quando chega na Reviver, quando chega na igreja de Roma, eles encontram uma igreja em que a herança judaica, ou os preceitos judaicos, foram abandonados por aquela comunidade que ficou. Então, de repente, tem gente comendo carne que o judeu não come, inclusive, é um tabu para eles. Eles cresceram no conceito de que aquilo é uma blasfêmia.
por exemplo, carne de porco, ou carne mal passada, mesmo que seja de boi, etc., a igreja de Roma, de alguma forma, absorveu um pouco da cultura de Roma. E então, aquele grupo que era um grupo só, uma família no Senhor, há uma grande tensão agora. E eles começam então a criar 2 partidos na igreja: o partido judaico, da cultura, e o partido gentílico, da cultura romana, grega, daquela época. Então, Paulo começa essa carta, os primeiros 4 capítulos, falando sobre a justiça de Deus, o que Deus fez em Cristo. Ele tenta resgatar a identidade de família da fé desse povo. E aí, para falar da identidade de família da fé, ele fala que fé que temos. E ele, então, no capítulo 1, já começa assim como uma marreta de Jeová. Ele, no capítulo 1, ele pega muito pesado. Ele praticamente nos diz assim: existe lugar garantido para você no inferno. Não se preocupe. Seu lugar está lá. Tem uma cadeira lá com seu nome. Ele começa batendo com os 2 pés. Mas a graça de Deus te tira desse lugar e te coloca numa nova posição em Cristo Jesus. E ele vai discorrer sobre isso, sobre a justiça de Deus. Justiça de Deus, ou justificação, é o decreto que diz que a gente é inocente, no sentido de ser perdoado. É o martelo do juiz dizendo: não há condenação em Cristo Jesus para ele mais. É a cadeira que estava lá no inferno com seu nome ser desmantelada pelo marreto de Deus. Amém. Glória a Jesus. Não tem mais lugar para você no inferno. O seu nome foi tirado de lá, escrito no livro da vida. Então é uma obra poderosa demais a justificação. Tanto que em Romanos 5, quando começa a segunda sessão da carta aos Romanos, que é da sessão de 5 a 8, capítulo 5 a 8, a carta já começa, depois que ele explana o Evangelho, que é o Evangelho, ele fala assim, ele começa a segunda sessão, o capítulo 5 assim: justificados então, pois, temos agora paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por intermédio de sabedoria humana, não é por intermédio de boas obras, não é por intermédio de filosofias ou de conceitos ou de uma tentativa humana de se chegar a Deus. É por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual temos a redenção dos pecados. Então ele começa falando sobre a justiça de Deus. E aí ele, na segunda sessão, começa a falar da nova humanidade que ele cria em nós. A partir da humanidade dele. Ele se torna o que nós somos, para que a gente se torne o que ele é. Aí temos agora uma interrogação. Tá bom, entendi. Entendi que Deus fez. Entendi aonde ele me coloca e de onde ele me tira. Mas e os judeus? E os judeus que rejeitam também ele? Capítulos 9 a 11. Ele vai falar sobre o que Deus vai fazer com os judeus. Primeiro de tudo, ele mesmo sofre isso porque ele é judeu. É o povo dele. Mas ele fala assim: eu sou um judeu que crê. E outros crerão. Deus vai chamar meu povo. Deus vai curar meu povo. Eles vão aceitar Jesus. E a obra está só começando. A obra não terminou. Daqui a pouco, nós, judeus e gentios, seremos eternamente uma só família. E aqui a igreja local é o treino. É o treino, é a oficina. É aonde a gente vai ser consertado para aprender a ser uma família em Jesus. Amém. E para ser essa família em Jesus, ele providencia os meios.
Ele providencia os elementos que nos constituem, nos constroem como família dele. E uns dos outros. Fantástico as músicas que nós cantamos hoje. O culto começou com Somos a Família de Deus. Nada programado. Ele está fazendo de nós um povo só. E aí é interessante porque a própria dispersão do judeu em Roma e a reunificação dessa igreja é um ato que projeta muito para a realidade do céu. Deus está fazendo uma família multiétnica, onde não há mais judeus, nem grego, nem servo, nem livre, nem escravo, nem senhor. Cristo é tudo em todos. E quando essa família de diferentes se une e tem um conflito, Paulo entra com a instrução. E agora no capítulo 12 é o início do fim da carta. É quando ele vai para a parte prática. Como é que a gente consegue ser um em Cristo? Vamos lá, Romanos 12. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Assim, também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pratiquem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal por mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração. Enche esse lugar, essa atmosfera com, ó Deus, a doce voz do Espírito Santo, que explica o texto para nós e que nos ajuda a perceber o texto lendo a nossa alma, e não somente a gente lendo o texto.
ensina o nosso coração tão duro às vezes, tão difícil, tão resistente. Fala conosco, Senhor. Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Se for necessário, nos quebre com força nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A palavra, a língua portuguesa é muito rica e ela tem umas pegadinhas que muitas vezes nós não percebemos. E uma das pegadinhas da língua portuguesa é a palavra portanto. Porque essa palavra, ela é uma conclusão. Portanto, por causa de, em função de tudo que vocês leram até agora, para responder então aquilo que vocês agora sabem, essa é a ideia do Romanos 12. Do portanto, aliás. Portanto, por causa daquilo que Deus fez em Cristo Jesus por nós, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Você já parou para pensar que sacrifício e vivo são duas palavrinhas que não deveriam andar juntas? Como é que você sacrifica uma coisa e ela fica viva? Não combina. Nós estamos falando de sacrifício aqui, a Bíblia está se referindo, neste caso aqui, ao conceito de sacrifício do Antigo Testamento. O que você fazia com o cordeiro no Antigo Testamento? Levava ele ao altar e imolava, sacrificava. Apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo. Será que é aquela cena que nós vemos com a vida de Isaac? Um sacrifício? Algo que está vivo e é morto? Como é que é sacrifício vivo? Deu um bug aqui na minha cabeça. Né? Apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a vida que vocês vivem na carne, vivam agora na fé em Cristo Jesus. O seu corpo não pode se prestar ao serviço de viver porque você está bem de saúde. O seu corpo agora é um sacrifício ambulante, vivo. A sua vida é uma entrega constante, diária, que ela é entregue. Você está deixando a sua vida velha ser morta, ser sacrificada. Você entrega a sua vida velha do jeito que ela é e está, com pecados, com delitos, com falhas, com limitações, com frustrações que você quer acertar e não consegue. Paulo chega num momento a dizer: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero, isso eu faço, miserável homem que sou. Ele está dizendo que essa vida defeituosa, que esse odre velho, que essa roupa velha precisa não ser consertada, precisa ser sacrificada. Não é para pôr remendo novo em pano velho. Não é para pôr vinho novo em odre velho. É para trocar de roupa. É para trocar de odre. Porque se você pega um remendo novo, de uma roupa nova, e coloca numa roupa velha, você tem duas roupas estragadas. Porque você cortou a roupa nova para fazer um remendo na velha. E aí você tem uma roupa nova, cortada, e uma roupa velha que não combina. Joga a roupa velha fora. Apresente-se para o sacrifício. Apresente-se voluntariamente para o sacrifício. Entrega. Desiste. Essa é a palavra. Sacrifício vivo. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável para a sociedade. Não.
e agradável a Deus. A Deus. E às vezes eu tenho uma triste notícia para dar, que para agradar a Deus a gente desagrada um monte de gente. Para agradar a Deus a gente desagrada a cultura. Para agradar a Deus a gente desagrada o status quo muitas vezes. Para agradar a Deus a gente vai desagradar alguns amiguinhos da onça. Agradável a Deus. E aí nessa hora nós temos uma batalha espiritual tremenda acontecendo. Que na nossa infância, né? Se você é da época da fita cassete, eu já sei sua idade. Você lembra daquele desenho que o Capetinha e o Anjinho ficavam ali, né? Na época que o Mar Morto estava em coma, o arco-íris era preto e branco, a batalha começa. Tudo vai conspirar para que você não se entregue. Culto racional, uma decisão de se entregar. Uma decisão de agradar a Deus acima de qualquer coisa. Uma decisão que te encoraja. Eu vou usar uma palavra não que é muito mal colocada hoje em dia, que te empodera, que te dá poder. Para dizer não para aquilo que Jesus diz não e você gosta de dizer sim. E aí o desafio é grande, porque é aprender a amar o que Deus ama. Mesmo que você seja pós-graduado na escola, de escolher aquilo que te agrada. A palavra de Deus diz em Provérbios 25:14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É ser conduzido pelo temor de Deus a tal forma que, mesmo que você gostasse demais daquilo, o fato de Jesus não gostar, você abre mão. E às vezes, irmãos, são coisas muito presentes na nossa vida. Vai chegar um momento que Paulo vai dizer para as igrejas que ele pastoreava: quem roubava não rouba mais. Antes trabalhe para ter com que acudir o seu próximo. Fale a verdade uns com os outros, não mintam mais. Coisas, eu estou falando de coisas do dia a dia. Não estou falando que você vai ter que abrir mão do seu carro. Às vezes pode até ser que abra, porque se for um ídolo, eu espero que ele funde o motor em nome de Jesus. Mas a grande questão é deixar as paixões humanas, deixar a vaidade, deixar o orgulho, deixar a soberba, deixar o desejo de controlar, deixar o senso de superioridade, deixar de lado coisas que habitam nas entranhas do nosso coração. Apresentem os vossos corpos. Faça com que o seu corpo seja um outdoor de quem Deus é, em Cristo Jesus. De maneira que essa metáfora do corpo precisa ser mais bem entendida por nós. Corpo, seja a mão de Jesus na terra, seja o pé de Jesus na terra, seja o abraço de Jesus na terra. Deixa Jesus ser visto em você, através de você, a partir de você. O corpo, a matéria dele. Aliás, Paulo fala sobre o corpo em outros textos, que o nosso corpo tem que ser motivo de honra e não desonra. Que nosso corpo é instrumento. Vamos fazer aqui uma licença hermenêutica. Repete comigo aqui, é uma licença
ciência hermenêutica, tá? Os mais teólogos me perdoem. Repete comigo, e o meu corpo, serviremos ao Senhor. Com alegria. Aleluia. Obrigado aí por ajudar a pregadora. Vamos lá. O culto racional tem a ver com alinhamento com a mentalidade de Jesus. A forma como Jesus observa a realidade, como ele interpreta a realidade, como ele avalia a realidade, como ele qualidade é a natureza das coisas, como ele qualifica a realidade, de maneira que eu olho para um cenário, ou eu olho para uma pessoa, ou eu olho para um casamento, ou eu olho para qualquer coisa, e eu tenho a ótica de Jesus, porque a minha razão agora é crucificada com Cristo, e eu olho sob a perspectiva dele, porque eu sou o olho dele. Amém. Um homem espiritual discerne todas as Está aqui coisas. no meu esboço, já achei nesse versículo. Tá alinhado. Como você deu spoiler aqui, Vamos lá. 1 Coríntios 1 diz que o homem carnal discerne as coisas da carne. Como o esquema está mais assembleando hoje, com interação, né? O homem espiritual discerne o quê? Não. Todas as coisas, tanto as da carne quanto as do espírito, e ninguém o discerne. A forma como nós percebemos a nossa vida precisa ser revestida do batismo do sangue de Jesus. Nós morremos e renascemos. Nós éramos um que está morto, agora é outro que vive, em Cristo. Em Cristo. Gálatas, capítulo 2, a vida que eu estou crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por mim. Uma nova perspectiva sobre a nossa mente, uma nova perspectiva sobre o nosso corpo. E aí ele começa a partir do versículo 6, pontuar de forma absolutamente prática como é que se dá essa nova vida. Ele dá uma teoria que é a nova vida em Cristo, que Deus fez em Cristo pelos homens. Romanos de 1 a 4, ou a natureza do Evangelho. 5 a 8, o que o Evangelho faz. 9 a 11, ele não quebra a sua aliança. E 12, vamos agora então aprender como é que é a cultura da família de Jesus. Você já foi visitar a casa de uma pessoa em que você não pode mudar a almofada de lugar? Você já viu umas casas assim? Você não sabe se pode sentar na mesa assim. Você tem assim, constrangimento de beber o café, porque o café está dentro de uma xícara que está debaixo de um pires, que está debaixo de outro pires, que tem 2 talheres de cada. Você não sabe nem como é que se comporta no negócio. O prato do bolo é mais bonito que o bolo. Tem uma cultura nessa família, nessa casa, tem um ambiente, tem uma atmosfera. Você morre de medo de soltar um espirro na mesa. Você pede a Deus, Senhor, cura minha gripe hoje, porque se eu espirrar nessa mesa, meu Deus, eu perdi minha salvação. É uma cultura, é uma atmosfera. Agora Paulo vai nos ensinar qual é a cultura, a atmosfera da família dele, da casa dele, do povo dele. Como nós devemos ser. Enquanto uma família que ele está formando, multiétnica, internacional, né? No meio missionário nós temos uma piada interna que fala assim, que a igreja é a maior multinacional do planeta. Está em todos os países, está em tudo quanto é lugar, a gente chega, tem
colegas em todos os cantos. Como é essa família? Ele vai nos qualificar para sermos família dele. Ele vai repartir conosco porções, pequenas porções da sua natureza, daquilo que ele é na sua plenitude. A palavra de Deus diz que Jesus é o espírito da profecia. Ele reparte dele conosco. Ele nos qualifica para sermos família dele, para sermos corpo dele. E a união desses membros formam um corpo dele. Diferentes dons, diferentes funções, diferentes instrumentos. Coríntios 12 vai falar que os dons são diversos, que os serviços são diversos e que as manifestações são diversas. E aqui no Romanos 12, ele vai então listar para a gente esses elementos, essas características do corpo e do povo de Deus, que vive segundo o seu Espírito. Profecia segundo a proporção da fé. Isso significa, irmãos, em termos práticos, que a palavra profética está intimamente ligada à percepção da realidade que nós temos. Percepção essa que deve ser trabalhada pela palavra, pelo Espírito e pelo caráter de Jesus. De maneira que eu olho para Camila e eu tenho uma fé tão grande que ela será plena do propósito de Deus para a vida dela, que eu profetizo na vida dela tudo aquilo que ela é em Cristo. Proporção da fé. Então, a maneira como eu olho para uma criança com um problema gravíssimo de saúde é uma maneira de olhar segundo a proporção da fé. O Senhor fará na vida dessa criança a sua vontade, de maneira que não é o que ela vê ou ouve, de maneira que a palavra eterna que rasga os céus alcançará esse coração. Palavra profética é segundo a proporção da fé. E nesse sentido, é impossível um incrédulo profetizar. Porque ele não está capacitado para ver e ser o olho de Cristo. Tem que ter fé para ser profeta. A profecia não se aplica sem fé. Porque ela é uma palavra de fé. Ela é uma declaração de fé. Ministério. A palavra ministério vem do grego, da mesma raiz de diaconia, diaconon. Então, é a ideia de ministrar, de servir, de ser servo mesmo. De maneira que quando eu, por exemplo, estou aqui pregando para a igreja do Senhor, eu estou servindo a igreja do Senhor, ministrando. Se é ministério, com dedicação. Né? Verso 7. Quem ensina não meça esforços para fazer com o temor de Deus, porque está fazendo para o povo de Deus, pela palavra de Deus. Dedique-se. Bem feito, comprometido com a transformação do coração das pessoas por meio da palavra. Quem exorta, na mesma medida, exorte com a sua alma tomada pela paixão divergente e transformada. Irmãos, tem coisa mais tremenda de que você vê uma pessoa que passou por um processo de transformação e deixou de ser uma coisa para ser completamente diferente. Tem coisa mais linda do que isso? É tremendo demais. Eu tive um pastor muito querido, amigo, um homem que foi extremamente importante para a minha vida, o pastor Black. A gente chamava ele de Reverendo Black. Ele era assim, da cor dessas cadeiras, mais ou menos. Uma bênção de Deus, foi meu pastor de mocidade. Eu era líder de mocidade, ele era o pastor de jovens. Nós tínhamos uma parceria muito legal. O Black faleceu tem um ano e pouco, um ano mais ou menos, de câncer. Era o homem mais parecido com Jesus que eu já conheci na minha vida. E
E um dia eu fui visitá-lo, era aniversário de casamento meu com o Saulo, e ele era um homem muito simples. Eu me lembro com muito carinho da gente na casa do Black, que morava numa cidade difícil, Pirinópolis. E aí ele ficou sabendo que era o nosso aniversário de casamento. Eu falei, eu não acredito que vocês vêm para minha casa no aniversário de casamento e não me falam. Eu falei, não. Vou fazer um quitute para vocês. Foi no mercado, comprou aquelas carninhas lata, quitute. Levou para a mesa e nós fomos comer quitute. No aniversário de casamento em Pirinópolis. Que bênção! Que banquete no alto! Aquele quitute. Lembra da latinha que comprou assim? Ele servia com amor. E a vela em cima, né? E a vela em cima. Vela daquelas lá de quando a luz apaga. Quando a luz corta. Uma bênção. Servir com amor, servir com simplicidade, abrir a porta do coração. O que contribui, e ele está falando de finanças, com liberalidade, generosidade, alegria. O que preside, governa, administra com muita responsabilidade. O que exerce misericórdia com a alegria de poder ser braço de Jesus na vida dos outros, na vida daqueles que estão clamando e precisando de ajuda. O amor seja sem hipocrisia, real entre vocês. Lembra da oração de Jesus em João 17? Que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor os enviou. Irmãos, tem uma coisa muito poderosa na palavra envio. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou fazer outra licença hermenêutica aqui, perdão aos teólogos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus nos envia. Deus nos envia. Essa mesa nos envia. Porque a gente faz isso em memória dele. A gente faz isso daqui porque isso daqui representa quem nós somos. Nós somos chamados para sermos partidos e distribuídos. Consagrados, partidos e distribuídos. E aí, quando eu falo de ser partido, eu estou falando de sacrifício. O sacrifício agora é você. Você é o cordeiro. Mudo, que se entrega para o matador todos os dias, todos os dias. Senhor, mata a minha carne, que eu viva a vida do Senhor. Senhor, eu tenho tantas razões, eu tenho tantos motivos, eu tenho tantos argumentos. Eu considero isso esterco pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O amor entre cristãos é uma mensagem poderosa. Para um mundo que está buscando amor em todo e qualquer lugar, em tudo e qualquer lata de lixo que tem por aí. Na vida cristã prática, no trato, no verso 11, na vida cristã prática, no trato com as coisas do Senhor, não sejamos relaxados, displicentes, preguiçosos. No zelo, na versão revista atualizada, no zelo não sejais remidos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Eu acho engraçado que esse versículo ele pode ser um versículo tirado totalmente isolado do processo, porque ele apresenta 3 características num só verso, sobre a nossa postura diante da obra do Senhor. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Os condicionamentos do serviço ao Senhor é a intimidade com o Espírito Santo, porque é o temor do Senhor para aqueles que o temem, aos quais Ele vai dar a conhecer a sua aliança. Então, buscar o Espírito Santo não é uma questão de interesse ou não nosso, é um qualificativo. Não dá para não buscar o Espírito Santo. Não dá para ser cristão sem ser cheio do Espírito Santo. Não dá para esquecer o Espírito Santo. Não dá para apagar o Espírito Santo. Não dá para entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um
uma medalha, uma insígnia da fé cristã. Ele é o Espírito que habita em nós e nos qualifica. Não dá para servir a Deus sem intencionalidade. Busquem viver intensamente na presença do Espírito Santo. Sirvam ao Senhor sob a plenitude do Espírito Santo. Verso 12: a esperança é a nossa alegria, Ele virá. A esperança é um olhar profético sobre a realidade. Eu não me guio por vista. Eu não me guio pelas circunstâncias. Eu não me guio pelas terríveis notícias diárias do Jornal Nacional. Eu não me guio por isso. Eu me guio por uma esperança eterna. Eu me guio por uma verdade que atravessa a história e que é mais viva e real do que aquilo que meus olhos veem. Ontem a gente estava numa viagem para uma cidade aqui perto e estava no carro conversando sobre como Deus é presente na nossa vida. E eu tive assim, me veio uma palavra no meu coração na hora. Eu falei, Deus é mais vivo do que nós aqui nesse carro, respirando, falando, dirigindo. A vida de Deus é tão mais real e intensa do que a nossa própria forma de respirar. É mais real que isso. Ele é presente. Ele governa a história. Não dá para negar. Ele é. Ele é. Pratiquem a paciência. O Espírito Santo será manifesto na vida de vocês por meio do testemunho. A palavra testemunho vem do grego martírio, martiria. Testemunhar é se sacrificar. Vamos colocar um pouco mais de senso prático nisso. Servir a Deus às vezes é difícil, né? Você tem outras agendas. Você poderia estar em outro lugar do que num domingo de manhã com um sol momento desse. Mas é um sacrifício vivo, santo e agradável. Para você estar aqui, você teve que dizer não para outras agendas. E o desafio nosso é hospedar nessa perspectiva, é ser movido de intencionalidade. Ofertar a mesma coisa, ser movido de intencionalidade. Não é porque eu tenho sobrando, não é porque esse dinheiro não tem destino, não é porque a conta de luz vem mais barata. Eu intencionalmente decido servir ao Senhor com as minhas finanças e ajudar a construir uma realidade nova do reino na terra. Então não é sobre dinheiro, é sobre fé. Não é sobre orçamento, é sobre valores. É aquilo que eu valorizo. É aquilo que é importante para mim. É um ato profético de mortificação da carne. Eu tenho experimentado umas coisas meio loucas com isso aí. Esse versículo da mortificação da carne tem me pegado. E eu já até me perguntei se eu não estou ficando doido por causa desse negócio. Eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um teste. Eu não vou fazer um jejum agora não é jejum. Eu vou parar de comer depois das 4 da tarde. Por quê? Porque quem manda é a vida do Espírito em mim, não minha fome. E nem minhas necessidades físicas. Eu vou colocar minha carne de castigo. Não é um jejum, não é uma ordem do céu, pelo amor de Deus, é a minha experiência. Aí depois de umas 4 semanas nessa brincadeira aí, que eu gostei desse negócio. Eu vou parar na hora do almoço agora. Eu vou ensinar para minha carne quem manda.
castigo. Está de castigo. Não adianta estribuchar. Cantinho da disciplina para ela. Estou ficando doida, não estou? Por um tempo, para quanto tempo? Não sei, não. Não é essa conta. Eu não estou mais no controle. Eu não quero estar no controle. Vocês estão entendendo? Que o negócio é prático. Não é poesia, isso aqui, não tem nem a Bíblia aqui no computador. Aquele livro aí que você tem, não é poesia não. É um manual de vida. Está tudo ali. Quando as provas vierem, exerçam sua fraternidade. Compartilhai as necessidades dos santos uns aos outros. E para isso, a gente tem que ter a mentalidade de Jesus. Porque se a gente não tem a mentalidade de Jesus, o fulano está pedindo sobre alguma coisa ali. Mentalidade de Jesus. E aí, ele vai falar do testemunho, de pregar Jesus com a nossa carne, com o nosso corpo, com a nossa vida, com o testemunho, de maneira que os nossos inimigos, e aí entenda essa analogia bíblica, aqueles que nos odeiam, e está subindo o número daqueles que nos odeiam, viu? Sinto te dizer, está só subindo. Aqueles que nos odeiam fiquem sem argumentos. Ele usa a expressão amontoará brasa viva sobre a sua cabeça. Sabe o que ele está dizendo? Eles vão ferver e fritar o cérebro, porque eles não vão encontrar contradição. Eles não vão encontrar contradição. Então eles não vão conseguir nos pegar. E quando eles nos pegar, a gente se entrega. Ele acha que está nos pegando. E a gente fala assim, eu estou entregue. Eu quero recomendar que hoje, depois de você dormir o sono do seu almoço, você assista um filme chamado Ressurreição. Estou terminando, Edu. Para de olhar. Você assiste um filme chamado Ressurreição. Vou dar uma cena para você ver o filme inteiro. Uma cena. O moço está interrogando Maria Madalena. E a Maria Madalena está lá zen em Jesus. De boa na lagoa, dentro do interrogatório. E aí o Bobinho fala assim para ela, me responde logo, você não está entendendo que eu tenho poder para te liberar ou te deixar presa? Ela dá um sorriso, nem muda a testa, nem o pé de galinha aparece, e fala assim para ele, eu já sou livre. Não é você que tem poder para libertar o mundo. Eu já sou livre. Numa sala de interrogatório, numa cadeia do Império Romano. Livre. Jesus, com as mãos amarradas, todo ensanguentado, depois de ser torturado, horas e horas e horas. Eu tenho o poder sobre você, viu, rapaz? Nenhum poder lhe foi dado que não tenha descido do céu. Entendem o que é renovação da mente? Ver as coisas da mentalidade de Jesus, na perspectiva de Jesus. Não dá para ler o resto do texto, porque o Edu vai vir aqui. Mas Deus tem um propósito para a sua vida, para a nossa vida como igreja, como família. Você não pertence a esse lugar para ser alimentado das Escrituras e ficar engordando no seu sofá. Você pertence a esse lugar porque aqui é a sua plataforma de envio, para ser uma bênção para todas as nações. Começando pelo seu bairro. Começando pelo seu trabalho. Ser salvo não te custou nada, porque quem pagou o preço foi Jesus. Mas andar no temor do Senhor e na intimidade com o Espírito Santo vai te custar tudo. Não vai ser barato. Tudo ou nada. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso desafio. Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu não
Infelizmente eu perdi, vou ter que ver quando eu chegar em casa. Eu sei. Várias pessoas já falaram para mim, para o pastor Lino, toda a vida que a Dani prega, compartilha conosco, a gente é profundamente abençoado. Eu já tive a oportunidade de ver isso aqui, eu tenho certeza que vocês foram profundamente abençoados. Mas também lá com as crianças, viu? Pergunta para eles o que eles aprenderam hoje. Queridos, eu peguei o finalzinho, a Dani falando assim, não foram vocês, né, que morreram lá na cruz, foi Jesus. E é sobre isso, irmãos. É sobre o morrer da nossa carne. Também peguei essa parte, mostrar quem é que manda. O momento em que a gente se põe à mesa é para nos conhecermos, para conhecermos a Jesus, é para fazermos aquilo que está proposto para que façamos como igreja do Senhor, como povo de Deus. Mas todas as vezes que nós nos reunimos à mesa, nós somos confrontados com o nosso eu, com o meu ego, com as minhas vontades, com os meus desejos. E esse é um momento de refletir. Às vezes, eu estava ensinando para as crianças que às vezes o medo faz a gente traz outros pecados na vida da gente. Um dia o João, quando era pequeno, perguntou: pai, ter medo é bom? Foi que pergunta filosófica, né? Para um menino de 4 ou 5 anos fazer. E eu falei: sim, filho, ter medo é bom, em excesso não. Mas o medo faz a gente entender quem é que manda e quem é que obedece, quem é que pode e quem é que não pode. A palavra de Deus nos ensina que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. No momento que ele participava do pão e do vinho com os discípulos, no momento de refeição, eles tiveram a oportunidade de refletir a respeito de algumas coisas. E a mesa foi um momento de confrontação a respeito das suas debilidades. Aqueles que prometeram que nunca deixariam o Senhor, logo após a ceia, foi tão prático o que aconteceu. Como diz o pastor Pereira, os discípulos fugiram. Quem falou que não negaria, negou. Quem falou que permaneceria firme na fé, desconfiou e precisou pegar, tocar para poder entender que era aquilo que Deus tinha feito, o próprio Jesus tinha feito, era de verdade. A mesa não é para condenar ninguém. A mesa não é para excluir ninguém, mas é para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar na nossa condição humana, de que nós somos pecadores, de que nós carecemos da graça de Deus. Quando Jesus ressuscita, os discípulos têm a oportunidade de entender isso. A gente estava falando no discipulado, eu estou fazendo discipulado com a dona Geni e com a Ana Vilma, e eu estava explicando para elas que quando o Espírito Santo de Deus está com a gente não sente mais medo. A gente não fica preocupado com a nossa própria vida. A nossa própria vida não é mais nossa. Ela pertence ao Senhor. E nesse instante, irmãos, no momento que nós estamos participando da ceia, nós estamos dizendo: Senhor, minha vida não é minha mais. Não é do meu jeito. Não é no meu querer, não é no meu tempo. É do jeito do Senhor. É do jeito que o Senhor quer. Eu convido você, nesse instante, para refletir, para pensar a respeito do que nós vamos
já fazendo. A palavra de Deus nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, repartiu entre os seus discípulos e os deu e disse: tomai, comei dele todos, isso é o meu corpo. Por semelhante modo, ele também repartiu o vinho e deu aos discípulos. Disse: tomai, bebei dele todos, esse é o meu sangue. Nós somos comprados, irmãos, por um preço muito alto, onde alguém se doou, onde a vida de alguém foi tirada, e esse alguém não é um alguém qualquer, é o próprio Deus, morrendo por mim, por você, para mostrar o seu amor, apesar de nós mesmos. Eu convido você nesse instante para orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por tua palavra, que com certeza alcançou e abençoou, Pai, os que ouviram aqui, os que estão em casa também. Nós rogamos em nome de Jesus que a boa mão, que o cuidado do Senhor seja com as nossas vidas. Que no momento que nós participarmos da ceia do Senhor, nós oramos, Pai, para que, em nome de Jesus, nós oramos para que entendamos, reflitamos, ó Deus amado, tudo aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. Fica conosco, que no momento que nós participarmos, ó Deus, dessa ceia, possamos ser edificados e relembrar com um memorial tudo que o Senhor passou por nós lá na cruz do Calvário. Receba o nosso louvor e a nossa gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar a Iris e Duda para distribuir os alimentos. Eu falei que ela sumiu só para vir de cabelo novo. Vai ser aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos cantar uma canção.
que ele tomou o pão, repartiu e disse: tomai dele, comei dele todos, na certeza de que Jesus entregou o seu corpo e morreu por nós. Participemos todos do pão. É uma honra poder dividir esse momento com vocês, irmãos. Participemos todos. A palavra de Deus também nos diz que no momento em que Jesus tomou o cálice, repartiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai dele todos, na certeza de que Jesus derramou o seu sangue por nós. Participemos todos agora nesse instante. Pai, nós te damos graças, nós te rendemos louvor a Deus, porque o Senhor não nos deixa órfãos. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o teu Santo Espírito está dentro de nós, continua falando em nossos corações, ministrando e apontando o caminho, a direção, ó Deus, que nós devemos seguir. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado em meio aos desafios, em meio às tribulações. Obrigado, ó Deus amado, porque o Senhor tem nos amado, ó Deus, de forma incondicional. Receba nessa manhã o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, se assentem só um pouquinho. Esse é o momento que nós podemos, em reconhecimento ao Senhor, entregar a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. E é um momento para que você se sinta livre, abençoado por tudo que Deus te tem dado. É impossível você viver em obediência a Deus. A gente passa por dificuldade, a gente passa por problema. Só para a gente ser lembrado que por enquanto a gente ainda é humano. Não fomos glorificados ainda, como é promessa do Senhor. Mas, irmãos, é incrível como Deus é capaz de surpreender os nossos corações. Essa semana foi uma semana bem corrida, mas uma semana extremamente abençoada. Sabe quando você só pensa, você não compartilha com mais ninguém a respeito dos seus desejos, das suas vontades, e de repente o Senhor vai lá e surpreende, só para dizer assim, é só um afago, só para você não esquecer que eu te amo, eu estou o tempo inteiro com você. Não tem nada melhor, irmãos, do que estar na presença do Senhor e saber que nós podemos contar com Ele em tudo. Deus é maravilhoso e Ele tem surpreendido o nosso coração. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar por você, para que Deus te dê uma semana abençoada, para que Deus surpreenda o seu coração. Como diz o nosso pastor, te dê sustos de amor em coisas que você vai ficar feliz em receber, vai se sentir amado, cuidado, mas também vai glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Pai, nós te louvamos nessa manhã pelo teu cuidado. Nós te louvamos, ó Deus amado, nessa manhã, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, Pai, te louvar e te agradecer por tua fidelidade nas nossas vidas. Às vezes nós não precisamos nem falar, nem compartilhar. Só no nosso coração, ó Deus, o Senhor é capaz de entender as nossas motivações. E nós queremos, ó Deus, te louvar, porque eu quero te louvar. Porque o Senhor tem sido um Deus fiel. O
O Senhor tem sido um Deus que não esquece, não dorme, nem cochila. O Senhor está o tempo inteiro, ó Deus, à disposição dos teus filhos, para suprir as necessidades, ó Deus, e para mostrar que vale a pena confiar em Ti. Eu apresento a vida dos teus filhos nessa manhã. Ore e peça em nome de Jesus que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles. Ó Pai, que o Senhor surpreenda-os essa semana, mostrando que o Senhor é um Deus fiel, mostrando que o Senhor é o Deus que cuida, mostrando que o Senhor é o Deus da providência. Toma a tua igreja, toma os teus filhos em tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus amado, nos desafios que nós temos aqui na igreja. Ajuda-nos, ó Deus amado, a cumprir com os nossos compromissos, Pai, em nome de Jesus. O nosso coração é coração de servo, o nosso desejo é glorificar o Teu nome e ser fiel em tudo até o fim. Por isso fica conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando da nossa semana, sexta-feira, sala de oração, lembrando do nosso momento de celebração no domingo. Eu sei que alguns irmãos estão viajando. Interceda, ore pelo seu irmão, se coloque na brecha por ele. O próximo a sair de férias talvez seja você, e de repente você precise das orações, das misericórdias do Senhor. Então, esteja orando pelo nosso pastor, pelos irmãos que estão viajando, tá certo? E aconteça o que acontecer, irmãos, nós estaremos aqui para glorificar o nome do Senhor, tá bom? Não fica achando, o pastor não está aí. O Supremo está, o tempo inteiro. Então, e ele sabe de todas as coisas, tá bom? Pessoal, queria só dar boa notícia. Uma boa notícia. O pastor Olímpio vem cuidando da nossa nova casa e me botou assim em contato com o pessoal lá, porque eu conheço bastante o pessoal que está por trás disso. E essa semana a GEVIS fez uma resolução que para ele poder liberar, precisaria fazer uma calçada nova na frente da sede. E aí a calçada está quase pronta. Ela saiu essa semana, segunda-feira. Sem formiga lá no... Sem cupim. E realmente a coisa está andando. Eu acredito que até o fim do mês nós vamos ter uma boa notícia ali. Vai sair o alvará do Habits, que eles só vão poder alugar com esse alvará do Habits, porque conforme todo mundo está sabendo, precisa ser feita modificações no prédio para abrigar a casa nossa lá. Então, sem essa ordem da GEFIS não sai. Então, conseguimos que essa semana o pessoal fizesse a nova calçada, instalasse os novos sistemas de extintores que não tinha e um extintor de água, uma tubulação de água grande porte. Aí agora eu acho que a coisa vai. Dúvidas? Nós acabamos de orar. Obrigado, meu irmão. Nós acabamos de orar pedindo ao Senhor para nos abençoar. Irmãos, olha o desafio. Não tem mais para onde correr, não tem como voltar atrás. A gente vai precisar de uma boa grana para poder entrar lá. Aproximadamente uns 100 mil reais. Eu vi assim a cara de alguns derreter como cera agora. Irmãos, Deus vai fazer. E Ele quer usar você como instrumento, né? Camila está falando que nós temos que olhar para Deus, né? É isso aí. Vamos ficar de pé. Nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão nos visitando, né? Nossos irmãos queridos. Nós temos eles não são casados porque eles não são casados. O Lucas é casado com a Dani.
E a nossa irmã está naquele versículo: aquele que vem a mim, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. A cara dela. Alana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Lucas, obrigado por ajudar no louvor, né? Que Deus abençoe vocês. O resto é todo mundo de casa. Eu sei que tem outras pessoas nos visitando, mas é de casa. São nossos correspondentes fora, lá no Ceará, né? Para a glória de Deus. Irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Irmãos, visita, qualquer coisa que vocês precisarem, é comigo, tá bom? E o Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por esse momento que nós ficamos aqui. Obrigado por tua palavra. Obrigado, ó Deus amado, pela direção do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Ó Deus, que os teus anjos nos acompanhem. Ó Deus, nos guiando, nos conduzindo. Pai, nos dá uma semana abençoada na tua presença. Ó Deus, não permita que estejamos fora dos teus propósitos. Não permita, ó Deus amado, que estejamos fora do teu serviço. Nos usa esta semana como instrumentos do Senhor. Pai, nos ajuda a lembrar desse pedido. Não nos deixa fora, ó Deus amado, do teu plano. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Fica conosco, ó Deus, fica com o teu povo. Abençoa-nos, livra-nos, ó Deus, protege de toda e qualquer seta do maligno. Desfaz, Pai, em nome de Jesus. Desliga toda e qualquer intervenção do inimigo contra as nossas vidas. Ó Deus, contra a vida da nossa igreja, contra a vida da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Desfaz tudo, todo o intento do inferno contra nós, Pai. Nós somos a igreja do Senhor, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Que o Senhor nos abençoe hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos, pois, a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Vão em paz. Que Deus os abençoe. Tinha um restinho de lanche ali. Eu levarei